Tem uma porta que você tentou abrir 1000 vezes. Você orou. Você esperou. Você tentou de novo. E ela não abriu. E aí veio a dúvida mais pesada de todas: será que Deus esqueceu de mim? Não. Deus fechou essa porta por uma razão que você ainda não vê. E hoje, eu vou te mostrar exatamente qual é essa razão. Eu sei o que é ficar do lado de fora de uma porta fechada, olhando para ela como se a resposta estivesse ali dentro e tudo o que você precisasse fosse de uma chance. Eu vivi isso. Uma oportunidade que parecia perfeita. O momento certo. As pessoas certas. Tudo alinhado. Mas a porta não abriu. E o pior não foi a negativa. Foi o silêncio que veio depois. A sensação de que o mundo continuava girando e eu havia ficado parado no mesmo lugar. Naquela época, eu não entendia. Hoje, eu não trocaria aquela porta fechada por nada que passou por ela. Porque o que Deus fez em mim enquanto eu esperava foi maior do que qualquer coisa que havia do outro lado. Ponto 1. A porta fechada não é o fim. É o filtro. Nem toda porta que se fecha está bloqueando o seu futuro. Algumas estão protegendo ele. Eu costumava encarar cada negativa como uma derrota. Se não entrou, é porque não era bom o suficiente. Se não funcionou, é porque algo estava errado comigo. Mas havia algo que eu não conseguia enxergar na hora, que Deus filtra antes de elevar. Em Jeremias 29:11 está escrito: Eu sei os planos que tenho para você, planos de prosperidade e não de calamidade. Deus não disse eu vou improvisar conforme você for escolhendo. Ele disse, eu já sei. Isso significa que a porta que fechou não foi um erro no roteiro. Foi parte dele. O filtro não é punição. É precisão. Deus não fecha o que é para você. Ele fecha o que parecia ser, mas não era. Ponto 2. O que você não perdeu quando perdeu aquela oportunidade. Existe algo que só fica claro com o tempo. O que teria entrado pela porta junto com a oportunidade. Quando eu olho para trás, para as portas que Deus fechou na minha vida, eu consigo ver agora o que não via antes. O preço que estaria pagando. O foco que teria perdido. As pessoas que teriam entrado na minha vida carregando o que não me pertencia. A palavra diz em Provérbios 16:9: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Você pode ter planejado um destino, mas Deus conhece o trajeto. E Ele sabe quais estradas destroem antes de chegar. A porta fechada guardou o que você ainda não tinha maturidade para proteger. Ponto 3. Deus fecha portas quando você ainda está sendo formado. Essa foi a mais difícil de aceitar. Eu queria a promoção antes de ter o caráter para sustentá-la. Queria a visibilidade antes de ter a raiz para não me perder nela. Queria o resultado sem ter passado pelo processo. E Deus, na misericórdia dele, disse: ainda não. Em 1 Samuel 16, Davi não foi convocado nem quando o profeta chegou para ungir o próximo rei. Seu próprio pai não pensou nele. Estava no campo, no anonimato, no esquecimento. Mas Deus disse: o Senhor vê o coração. E o coração de Davi não foi formado no palácio. Foi formado no silêncio do campo, cuidando de ovelhas que ninguém valorizava, em dias que pareciam não levar a lugar nenhum. A porta que está fechada para você agora pode ser porque Deus ainda está trabalhando em quem você precisa ser para não quebrar quando ela abrir. Ponto 4. A espera não é vazia. Ela é construtiva. Um dos maiores erros que cometi foi tratar o tempo de espera como tempo perdido. Ficava ansioso, impaciente. Olhava para os lados, via outros avançando e sentia que estava regredindo. Mas eu estava enganado sobre o que significa avançar. Porque avanço real não é sempre visível. Às vezes ele acontece em silêncio, dentro de você, nos lugares que ninguém vê. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não os que correm. Não os que forçam. Os que esperam. Essa espera não é passividade. É uma postura ativa de confiança enquanto Deus alinha o que você não consegue enxergar. A semente não é fraca porque está embaixo da terra. Ela está se tornando algo que a terra não consegue mais segurar. Ponto 5.
Deus fecha portas para redirecionar, não para punir. Tem uma diferença enorme entre punição e redirecionamento. E por muito tempo eu confundi as duas. Quando a porta fechava, eu perguntava: o que eu fiz de errado? Mas a pergunta certa era: para onde Deus está me levando? Em Atos 16, Paulo e Silas tentaram entrar na Ásia para pregar. O Espírito Santo impediu. Tentaram ir para a Bitínia. Impedidos de novo. Parecia fracasso. Parecia bloqueio atrás de bloqueio. Mas então veio a visão, um homem da Macedônia chamando. E ali estava o destino real. As portas fechadas não foram punição. Foram navegação. Deus não estava dizendo não para Paulo. Estava dizendo: não é por aqui, é por lá. A porta fechada que dói hoje pode ser o redirecionamento que você vai agradecer amanhã. Ponto 6. Nem toda porta fechada precisa ser forçada. Eu já forcei portas. Talvez você também. Aquela relação que claramente não deveria continuar, mas você tentou mais uma vez. Aquele ambiente que te esgotava, mas você ficou porque parecia a única opção. Aquela decisão que não trazia paz, mas você racionalizou até convencer a si mesmo. Forçar portas tem um custo. Você entra, mas entra no que não era para você. E aí começa a pagar o preço de estar no lugar errado. Eu aprendi isso na prática. Entrei em situações que Deus havia fechado porque eu confundia persistência com teimosia. Persistência é continuar no caminho certo mesmo quando é difícil. Teimosia é insistir no caminho errado mesmo quando tudo diz para parar. Se há uma porta na sua vida que não abre independente de quanto você force, pare. Pergunte a Deus não como eu abro isso, mas o que o Senhor está me mostrando aqui. Ponto 7. Do outro lado da porta fechada, existe uma que Deus vai abrir. Aqui está o que ninguém conta no meio da dor. Que toda porta que Deus fecha está ligada a uma que Ele vai abrir. Não como consolo barato, como promessa real. Apocalipse 3:8 diz: eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Deus não fecha sem abrir. Mas a porta que Ele abre não é necessariamente a que você estava tentando forçar. É algo maior. Algo que você não conseguia imaginar ainda, porque você ainda estava pequeno demais para caber nela. Esse é o trabalho que Deus faz enquanto a porta permanece fechada. Ele não está te ignorando. Ele está te expandindo. Para que quando a porta certa abrir, você entre inteiro. Pronto. Formado. E não apenas entre, mas seja exatamente quem precisa ser para sustentar o que está do outro lado. Se você chegou até aqui, eu quero que guarde uma coisa. A porta que Deus fechou na sua vida não é sinal de que você ficou de fora. É sinal de que Ele ainda está trabalhando em você com um nível de cuidado que você ainda não consegue medir. Confie no processo. Confie no silêncio. Confie na porta fechada. Porque quando Deus abre, ninguém fecha. Se esse vídeo tocou algo em você, deixa o like agora. Isso ajuda essa mensagem a chegar em outras pessoas que também precisam ouvir isso hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho, para que você não perca nenhuma mensagem que Deus pode querer falar com você através daqui. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.